Ok, posso começar? Muito bem, estamos aqui nas instalações da Lightbox com a Luísa Carvalho, que basicamente é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, trabalha atualmente na agência Razão, que, digamos, foi parceira da Lightbox numa produção que fizemos para a região de turismo do centro. E nós estamos aqui para conversar um bocadinho, para mostrar os dois lados desta produção, que é a conceptualização, digamos que é o botão armado da ideia que foi criada pela Razão, e depois a concretização deste lado, evidentemente sempre em parceria, a concretização da Lightbox de um filme que tem o título Aqui Nunca é Demais, e foi uma produção muito curiosa, porque de facto, e nós vamos ter a oportunidade de fazer isso, de observar as várias camadas que esta produção teve. Por isso, Luísa, estamos aqui, diz-me então, eu vou já começar por dizer uma coisa e depois eu deixo-te falar e eu calmo, que é, uma das primeiras, quando vocês abordaram com uma ideia para um filme turístico, eu pensava que ia receber aquela ideia base que é o casal, ou o marido e a mulher, ou seja quem for, que vão num fim de semana e percorrem, digamos, todo o espectro daquilo que existe numa região de turismo. Mas vocês chegaram aqui com uma coisa inovadora e com uma ideia que de facto é muito boa. Conta-me um bocadinho o que é que vai acontecer. Sim, olha, nós quando começamos a fazer, antes de mais, quando fomos desafiados para fazer este projeto, uma das primeiras coisas que fazemos, porque fazemos sempre, foi ir ver o que é que já tinha sido feito, não só por esta região, mas também por outras, mas em particular pelo turismo do centro. E o turismo do centro tem vindo ao longo dos anos a seguir uma linha de comunicação que é sempre a mesma, e bem, que fizeram um rebranding em 2014 e tem mantido isso sempre constante, esse fio condutor sempre presente, com bastante coerência, o que até é uma coisa que muitas vezes não acontece em algumas marcas, anda-se a saltar de um lado para o outro, parece que não se sabe muito bem para onde é que se está a ir. Não acontece isso aqui, no entanto eles já tinham feito muitas abordagens. Entre outras, aquelas que estás a falar, que habitualmente se fazem também muito no turismo, que é alguém que representa o potencial turista, Sim. E que está a viver o território e a experienciá-lo. E, portanto, pareceu-nos que este desafio que eles nos lançaram requeria que nós fizéssemos uma abordagem diferente disso, ou seja, que de alguma maneira nós trouxéssemos uma renovação do conceito que eles já tinham, à luz de um contexto atual também, que queríamos que fosse um contexto que refletisse o momento atual. Exato. Deixa-me só acrescentar uma coisa que é, para nós, a questão de um vídeo turístico na minha perspectiva, ao longo dos anos, foi perdendo um bocadinho a sua importância. Em primeiro lugar porque, para fazer um bom vídeo turístico, é um bocado como o National Geographic, não é? Tu tens que ir para a região, tens que ver a procissão no dia tal, tens que ir à festarola tal, tens que ir conhecer aqueles locais. E tudo isto envolve tempo, disponibilidade, isso tudo. E quando eu te falo desta situação de sermos mais do mesmo, é porque eu também senti que o filme turístico, ao longo dos anos, foi perdendo valor, tanto de um valor mediático, de impacto, isto é, porque é importante nos dias de hoje as pessoas verem o filme até ao final, não é? Sim. Para também receber a mensagem, como também o seu valor orçamental, isto é, as pessoas tentavam compactar tudo e evidentemente que isso teve um prejuízo ao longo dos anos do vídeo turístico começar a perder um bocadinho aquela fase, aquele encantamento que as pessoas queriam muito, que era conhecer uma região, mas ao mesmo tempo era mais do mesmo. Quase todas, eu sentia muitas vezes que quase, quando tropeçava com os filmes nas redes sociais, que era quase tudo a mesma coisa, mas com uma etiqueta diferente. Sim, e eu acho que isso também é fruto além do mais, ou se agrava além do mais, por aquela coisa de que hoje em dia toda a gente faz vídeos turísticos. Sim.
há imensos influencers a fazer vídeos das regiões, toda a gente tem um drone e faz uma paisagem fantástica e faz não sei o quê. Então, acaba por se perder um bocadinho uma narrativa que dê ali uma consistência ao que nós queremos dizer e que diferencie, de alguma maneira, torna-se bastante difícil diferenciar. Exatamente. Porque as várias regiões, todas elas têm paisagens interessantes, têm coisas interessantes para se visitar e torna-se mais difícil diferenciar. Ainda por cima, nós aqui no Turismo do Centro na região centro de Portugal, temos uma coisa que também às vezes, sendo um fator por si só positivo, torna difícil mostrar, que é a diversidade. O foco do Turismo do Centro tem vindo a ser, ao longo destes anos, um conceito de passar a diversidade. É uma região muito vasta, é uma região que tanto tem serra como praia. Tem as maiores ondas, a maior serra de Portugal continental, tem zonas de florestas, zonas fluviais, tem desportos náuticos, ou seja, tem uma diversidade mesmo muito grande. E quando nós queremos mostrar muita coisa, quase corremos o risco de não mostrar nada, não é? Sim, exatamente. É como aquelas montras que têm demasiadas coisas na montra, a gente não vê nada, é mais ou menos a mesma coisa. Então, eu acho que também queríamos arranjar aqui um filão, um gancho, para prender as pessoas desde o primeiro momento, impactando-as com alguma coisa que também fala sobre elas, não fala só sobre a região. E daí que, um bocado a partir daí que surgiu este conceito. E depois também, porque hoje em dia, quer para fazer um filme, quer para qualquer coisa que nós fazemos no dia a dia, é quase impossível não falarmos de tecnologia e não usarmos a tecnologia. E portanto, essa é muito uma discussão na ordem do dia. Nós não ouvimos todos os dias podcasts, formações, seminários sobre IA, sobre o uso da inteligência artificial. Portanto, isso já é quase incontornável. Então, pareceu-nos que podia ser interessante trazer esta ideia de, para o nosso filme de promoção do Centro de Portugal, termos quase que uma reflexão sobre a nossa própria humanidade. De que maneira é que um território tem a capacidade, de alguma forma, de nos devolver à nossa essência mais humana, não é? E, de facto, a vivência de um território, esta sensação de experiência, as emoções que isso nos desperta, os desafios que isso nos põe, que isso nos coloca, devolve-nos um bocadinho à nossa humanidade, não é? Isso não é possível de viver virtualmente, não é? Sim, foi uma das coisas que eu achei muito interessante no vosso guião, foi exatamente esta necessidade, em primeiro lugar, de vocês abordarem isto de uma forma diferente, não é? Não ser apenas e só mais um conjunto de experiências de alguém, não é? Mas sim experiências de alguém que depois vai ter que compreender o que é que são essas experiências, que é diferente. E depois também há aqui uma coisa que também é importante sublinhar, que é, normalmente, as instituições, e eu não estou só a falar das regiões de turismo, estou a falar de instituições, normalmente são um bocadinho conservadoras na abordagem que fazem e têm muito receio, efetivamente, de se exporem nós temos chegado a que este guião tenha ultrapassado as várias fases de aprovação. Eu acho que isso também demonstra da parte deles que eles também queriam fazer qualquer coisa diferente. Achas que isso, notaste neles essa vontade? Sim, eu acho que a vontade de fazer alguma coisa diferente estava desde o início presente. E para nós, quando nós respondemos a este convite, este convite foi feito, como é habitualmente feito também nestas instituições públicas, a várias agências, não é? Várias entidades, e nós, ao propor este guião, também tínhamos receio de alguma forma desse conservadorismo. Sim, claro. E ao mesmo tempo de alguma dúvida que o nosso cliente, que o Centro de Portugal pudesse
ter de como é que íamos executar isto. Porque também era um guião exigente em termos de execução, sim. porque nós íamos ter que ter uma série de cenas em que, de facto, a tecnologia iria ser essencial para as podermos concretizar e nós próprios também teríamos que encontrar este equilíbrio entre tecnologia, entre recursos tecnológicos e a realidade, porque a realidade teria sempre, obviamente, que sobressair ali no nosso filme. E portanto eu acho que para nós foi uma agradável surpresa eles acolherem tão bem, o Turismo Centro ter acolhido tão bem a nossa ideia e também um sinal da vontade que eles tinham de serem diferentes e de inovarem um pouco na linguagem e na comunicação. Eu acho que o filme tem a dose perfeita de humanidade e tecnologia, digamos assim. Acho que o filme conta muito bem uma história, é um filme que tem 3 minutos e tal, mas parece que tem 1 minuto, é muito interessante e não é um filme que se força muito às pessoas, é um filme que, de alguma forma, o espectador está a testemunhar o despertar da humanidade em máquinas, e isso é uma teoria muito engraçada. Do nosso lado também foi muito interessante, nós, nos 6 dias de rodagem que tivemos para fazer, uma das coisas que eu também acho que foi interessante foi descobrir uma região dentro do meu país que eu não conhecia, não é? Que é uma coisa também muito interessante, de ver locais que, normalmente, sabes, nós vemos as coisas em fotografias ou na net, não é? E aquilo passa a ser apenas isso, uma coisa para nós passarmos ao lado. E foi muito interessante nessa perspectiva de eu ficar com uma ideia do nosso país como, de facto, um país que tem muito para oferecer, de norte a sul de Portugal. Eu lembro-me, quando eu comecei a trabalhar nesta área, o segundo filme que eu fiz na minha vida foi um conjunto de filmes para a região de turismo do Alto Minho, em que eu andei praticamente durante mais de 1 ano naquela região e fizemos filmes temáticos de gastronomia, de festas e romarias, cultura, tudo isso e de facto quando estive a fazer este filme, de facto lembrei-me do início de tudo, e a característica principal foi exatamente que as pessoas muitas vezes desconhecem isto, mas para fazer um filme turístico tu tens que caminhar muito, tens que andar e uma pessoa agora habitua-se a estar muito, tipo, é longe, manda-se o drone, estás a perceber? E de facto não é bem assim. Foi muito interessante o desafio que vocês colocaram e mais interessante foi depois vê-lo concretizado e tu dizes uma coisa que é muito importante, que é este filme necessitava de facto esta dose, estes ingredientes de humanidade e tecnologia servidos na dosagem certa e eu acho que o vosso guião e da maneira como vocês prepararam o conceito foi um conceito aberto à discussão, que é uma coisa também muito interessante que quando nós muitas vezes somos abordados por agências, muitas vezes vem já quase tudo pré-fabricado, não é? Nós só temos que depois pintar e pôr aquilo mais bonitinho, mas de facto não, vocês trouxeram isto para a discussão e isso é interessante, Sim, eu acho que isso talvez também seja fruto da nossa parceria, já vir de longa data e já nos conhecermos bem. Sim. E, portanto, esse diálogo já nos parece sempre uma coisa natural, não é? Acho que um trabalho destes nunca é um trabalho só de uma parte, não é? Do nosso lado, desde logo é um trabalho de uma equipa interna, com várias valências, não é? Para pensar o conceito, para refletir, para alinhar o caminho e depois convosco também é necessariamente uma conversa, não é? Nunca é uma coisa unilateral, porque também não faria muito sentido. Claro. E obviamente também já contávamos também com a vossa capacidade de acrescentar, não é? E de tornar mais rico. Eu queria falar numa coisa que é uma coisa interessante, que era, muitas vezes as pessoas veem os filmes prontos e tudo concluídos e as pessoas pensam basicamente que corre sempre tudo muito bem, não é? Que as coisas já são maravilhosas e que todos os dias de filmagem são fantásticos. E de facto não. Este filme eu lembro perfeitamente
que nós tínhamos tudo preparado para arrancar, para filmar, e de repente surgiram os incêndios. E depois tínhamos tudo preparado para arrancar mais uma vez, e surgiu a meteorologia a mudar-nos tudo, e com nuvens e chuvas e isso tudo. Inclusive, quando este filme era para ser divulgado, surgiu aquelas grandes inundações na região de Leiria, de Coimbra e isso tudo. E por isso, o próprio filme em si foi ele também um desafio à nossa humanidade e à nossa resistência e paciência, não é? E por isso, como é que tu viste essa situação toda? Olha, este filme, nesse sentido, também é uma vitória, não é? Sobretudo para uma região que precisa de vitórias, não é? Neste momento, e que tem muito para dar, apesar de ser uma região que ultimamente tem sido, de facto, um bocadinho assombrada por uma série de situações muito relacionadas também com o tempo e com as alterações climáticas. Desde o facto, como estavas a dizer, os incêndios, até às tempestades que ocorreram recentemente. Portanto, a região, apesar de tudo isso, tem tido uma resistência e tem muito para dar e para ver. E, portanto, este filme também nos proporciona um bocado esta oportunidade de mostrar este lado mais positivo, mais otimista, não é? Mais sorridente da região e da forma como ela ainda tem tanto para nos proporcionar e para nos transformar, que é um pouco a história que o filme conta. Esta ideia dos 3 humanoides, não é? 3 robôs. Estás a dizer isso porque nós estamos a falar de um filme e se calhar há pessoas que não estão a ver e não sabem muito bem de que é que o filme se trata. E o filme trata-se de, basicamente, quero que tu digas o que é que o filme se trata. Sim, nós criamos uma narrativa, uma história em que 3 robôs, 3 humanoides, programados num laboratório futurista de inteligência artificial, são mandados para o território para o pôr à prova, para testar se verdadeiramente aquela diversidade que o território diz que tem para oferecer está lá. E eles, como são uns robôs, não é, que são lançados no território com diferentes perfis, temos a Rita, que é mais atlética, gosta do ar livre, gosta das atividades mais de contacto com a natureza, de fazer de aventura. Temos o António, que é mais contemplativo, ele representa mais aquela componente do espírito que o território tem para dar e que é uma pessoa que gosta de observar a natureza, de meditar. E temos depois o Tiago, que é o intelectual, é aquele que gosta do património, que gosta de recolher a história dos locais. E estas 3 personagens, estes 3 robôs, vão ser lançados no território e de repente vão começar a recolher dados, porque o seu papel é sobretudo recolher dados, com o seu olhar biónico, eles fazem percurso, eles recolhem informação que vai para um laboratório, e eles começam, à medida que o processo avança, que a experiência laboratorial avança, eles começam a transformar-se. De repente, aquilo que era apenas uma missão começa a ser de facto uma aventura, com emoções, com sensações que eles não sabiam que tinham. Então eles descobrem-se quase que maiores do que eles próprios naquele território e começam a transformar-se ao ponto de que no momento-chave em que eles têm que voltar e começa o countdown para eles voltarem a casa, voltarem ao laboratório, eles decidem que não querem voltar. Exatamente. E a razão pela qual eles querem ficar, querem permanecer, é simples, é que ainda há muito para descobrir. Aqui, neste local, nunca é demais. Uma coisa engraçada, porque no filme há uma parte que eu, de facto, simboliza um bocado isso, que é quando a máquina quebra, que é quando ela está a receber uma massagem e de repente vemos o código dela a quebrar, não é? Isto é quase uma situação de que a máquina foi vencida pela beleza da região e por todas as características que a região tem. E basicamente eu acho que é nessa parte que efetivamente
acho que também é um bocadinho de chamar a atenção de que nós muitas vezes temos as coisas à nossa frente, mas observarmos-las como máquinas, não é? Isto é, nós não nos deixamos muitas vezes imbuir digamos, no espírito da coisa. E eu acho que o filme transmite muito bem essa ideia de que se nós estivermos disponíveis, porquê? Porque há ali um processamento, digamos, de bits and bytes das próprias máquinas, que de repente deixa de ser matemático e passa a ser emotivo. E é eu acho que esse é o ponto-chave do filme, é que de facto esse plot twist de que as máquinas que estavam apenas e só quase numa missão de recolher informação passaram a recolher emoções. E nisso acho que o guião e o filme de facto conseguiram transmitir muito bem. E por isso, pá, eu estou ansioso para fazermos, se calhar, Aqui Nunca É Demais, parte 2. A ver o que é que estes robôs, que já não são robôs humanoides, mas são, digamos, humanos, se calhar vão usufruir num próximo capítulo. Sim, é uma coisa a pensar. O que é que tu achas? Eu acho uma boa ideia, porque eles andam aí, não é? Eles ficaram cá. Exatamente. E devem estar cada vez mais humanos. Espero e entretanto... Espero que eles não tenham andado muito, porque senão vão começar a pagar impostos e coisas assim. E aí a experiência estraga-se toda. Estraga-se toda. Sim. Mas não, eu acho que era interessante, de facto. Isto deixa aqui um convite ao Centro de Turismo para fazer a sequela. A sequela 2. O que é que tu achas? Acho que sim, acho que podemos. Acho que este conceito, na realidade, muito embora o teu tom de brincadeira, sim, este conceito tem algum pano para mangas. Acho que podemos sim. fazê-lo crescer. E acho que tocaste aí num ponto que me parece essencial, que é o paralelo que nós podemos estabelecer entre estes humanoides, entre estes robôs e nós próprios, que muitas vezes na loucura do dia-a-dia entramos num automatismo tal que deixamos quase de ser pessoas, não é? Sim. E isso naquele filme revela-se pelos pormenores. Acho que às vezes uma coisa que faz muita diferença quando fazemos um trabalho destes e que de alguma maneira tem a capacidade realmente de diferenciar a comunicação são os detalhes. Exatamente. E o detalhe que tu falavas do pormenor da massagem, em que de repente o código do nosso robô começa a quebrar e ela começa a ficar mais humana. E outros pormenores muito subtis que temos no filme, como o momento, por exemplo, em que o Tiago está a ver o Rancho da Nazaré a dançar e de repente faz um movimento que é uma reação emotiva. Eu acho que eu sinto nesse plano que é, ele observa à sua volta e está a tentar compreender porque é que as pessoas estão a ver pessoas a dançar, não é um bocado isso? Não é? E há ali um registro, uma expressão de repente de emoção, quase como agora estou a perceber. Temos ali vários momentos em que são os detalhes de uma expressão ou de um detalhe de imagem que fazem com que nós comecemos a sentir a transformação que está a acontecer naqueles humanoides. E acho que é isso que nos ajuda a contar a história. Acho que uma coisa também que eu achei interessante na forma como se desenvolveu esta história é que nós contamos uma história sem ninguém falar. Não há locução, não há descrição, não há... Isso na nossa a história conta-se a si própria. Isso na nossa área é de facto muito, muito desafiante. Não ter um locutor a dizer coisas. Se tu vês quase a maior parte dos filmes que eu vejo de turismo, há sempre uma locução de alguém que vai descrevendo a região. E ali nós não precisamos disso. A região e a situação, a narrativa, vai fazendo o trabalho sozinha e ela nem precisou quase de palavras. Exatamente. Não é? Elas quase não estão presentes. Uma das coisas engraçadas é, e isto chama-me a atenção, o seguinte, que é,
Nós nos anos 80, e eu nos anos 80, havia muitos filmes sobre robôs humanoides, não é? E de facto, nos anos 80, a ideia que eu tinha era que eu se calhar não ia testemunhar no meu tempo de vida robôs humanoides, não é? Nós quando vimos no filme, aquilo passava sempre daqui a 200 ou 300 anos e é muito engraçado. Nós hoje estamos a fazer um filme e a falar de robôs humanoides quando eles basicamente estão praticamente a entrar agora na nossa sociedade. E por isso é muito curioso como aquilo que nos anos 80 era claramente uma ficção, hoje já é um exercício de realidade, não é? Por isso é muito estranho. Ainda há uns dias atrás eu recebi um e-mail de uma empresa holandesa a dizer assim: escolha o seu robô humanoide. E eu fui ver e eles tinham 7 ou 8 robôs, cada um com a sua especialidade. E bem bonitos. E bem bonitos. E nada chatos, nada chatos. E eu próprio fiquei espantado de receber um e-mail tipo: escolha, compra um robô humanoide para limpar a sua casa, arrumar os pratos e a roupa. E de facto, hoje estamos a falar de um filme que, se fosse feito nos anos 80, era claramente um exercício de ficção científica. E hoje não. Hoje, de facto, eu olho para aquele filme e quando as pessoas dizem se calhar não é, se calhar é. E na verdade, este filme também, nessa perspectiva, veio também trazer algo de novo. E acho que é uma inovação na narrativa, inclusive nisso, que é um filme que de alguma forma também fala de situações que podem claramente acontecer. E por isso, se calhar, Luísa, na região de turismo pode haver humanoides lá, já dizer é isso, possível. Nós não sabemos. Nós não sabemos. Sabemos lá. Por isso, opá, eu deixo aqui o convite a todas as pessoas que estão a ver este podcast para irem à região de turismo do centro procurar humanoides. Porque eles estão lá. Eles estão lá.